cigarro, álcool, drogas, excesso no sexo e na alimentação são de livre opção atual, não em curso originalmente no processo evolutivo de ninguém. Então, eu tenho um pai que é alcoólatra, então eu decidi começar a utilizar o álcool. Isso é a genética que é culpada, não sou eu que sou culpado, não sou eu que escolhi beber, tomar o álcool agora. Lógico que fui eu. Eu estou fazendo essa escolha. A genética me favorece, me dá mais facilidade de acabar tendo a dependência química com relação ao álcool. Mas o fato de ter esta predisposição não significa que eu não posso controlar a minha vontade. E eu tenho que controlar a minha vontade. Porque, que nem eu disse anteriormente, se hoje eu tenho predisposição a utilizar o álcool, é porque em encarnação passada, muito provavelmente, eu desencarnei tomando muito álcool. E essa informação estava registrada no meu DNA no momento do meu desencarne. E eu volto, e eu não vou começar a beber cachaça quando criança, né? Embora na serra o pessoal gosta de dar um pouquinho de vinho no bico já para a criança ir se acostumando. Mas não é esse o hábito normal, né? Então eu não vou começar a beber quando criança. Mas quando chegar lá por volta dos meus 14 anos, que eu vou estar já com boa parte dos meus registros de volta à minha consciência, eu vou começar a fazer escolhas. Quais? As escolhas que eu fazia na época que eu desencarnei. Então, se eu quero mudar a minha predisposição a beber na próxima encarnação, eu tenho que começar hoje. Não adianta eu desencarnar bebendo, porque na próxima eu vou voltar bebendo. Eu tenho que começar agora, a fazer o esforço agora. Então, o cigarro é a mesma coisa, o excesso de comida é a mesma coisa. Não adianta eu pensar que eu vou deixar o chocolate só na próxima encarnação. Eu tenho que começar a deixar o chocolate agora, né? E aí fica difícil, mas tudo, será que a gente precisa fazer tudo isso? A gente não pode ter algum viciozinho? Bom, a escolha é livre, todos nós que podemos fazer algumas coisas, né? Só que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Já dizia uma série de frases. Então, quem a qualquer desses hábitos inadequados se vincula, vai colher o efeito prejudicial, não podendo se queixar ou aguardar uma solução de emergência. Porque daí na última hora a gente quer assim um milagre. Que Deus mande um intercessor e diga pra gente, para de beber, né? E se ele vier e disser, a gente daqui a pouco vai acreditar, não, eu tinha bebido demais, aquilo lá foi uma visão, vamos continuar bebendo para não ter mais, né? E aí eu não dou bola para aquela informação, né? Então eu tenho que começar a me tocar de algumas coisas. Energia vital, como equilibrá-la? De um ponto de vista energético, o corpo físico debilitado vai oscilar numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar certa dose de energia sutil, o que pode fazer com que os seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar então de uma forma adequada. E existem então vários tratamentos que interagem com a energia do ser humano, como acupuntura, homeopatia, antroposofia, cromoterapia, florais, fatores de auto-organização, elixires de pedras preciosas e o tratamento que nós temos na casa espírita. Passe magnético, prece, água fluidificada. Então nós trabalhando com esse material que está à nossa disposição já na casa espírita, nós já podemos começar a ajudar a fazer com que esses bloqueios que existem ali nos chakras, que estão impedindo que os nossos órgãos funcionem adequadamente, nós podemos começar a ajudar para que eles voltem a funcionar de maneira adequada. Lógico que não adianta, gente, eu vir aqui na casa, assistir a palestra, tomar o passe, sair ali para fora e continuar brigando e falando mal do vizinho. Então nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos aprender a pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo, seja na leitura, seja nas palestras, e estimular isso no nosso dia a dia, principalmente com aqueles que convivem conosco. Porque esses pais, família, colegas de trabalho, não estão ali por acaso.
No momento que nós não precisarmos mais ter um colega chato do nosso lado, ele vai sair. E quando é que ele vai sair? Quando eu aprender a trabalhar com ele. Quando eu aprender a devolver o que ele me passa de energia negativa com energia positiva. E eu consigo com isso então bloquear a necessidade energética, a ligação energética que está havendo entre nós. Quando eu fizer isso, eu bloqueei essa ligação. Pronto, ele vai começar a se ligar com outras pessoas, porque com certeza uma pessoa dessas está ligada com várias pessoas de forma negativa, e se desvinculou de nós. E ele vai nos esquecer. E daqui a pouco, se for o caso, até ele vai para outra sessão ou para outro emprego. Né? Mas, enquanto eu estiver brigando com ele, eu não aprendi o que eu tinha que aprender. Então, nós podemos comparar a ponta do iceberg com o corpo físico e o que está na profundidade com a nossa alma, com o nosso espírito. Então nós precisamos trabalhar não apenas com aquilo que está aparecendo, mas com o que está por trás, que nós não estamos enxergando. A medicina não deve ter foco então apenas no corpo, pois dessa forma não obterá a cura, apenas melhora dos sintomas. As pesquisas realizadas com a ajuda de clarividentes sugerem que as doenças iniciam primeiramente no corpo etéreo e em outros veículos de frequências superiores. Nesses casos, os sinais de doenças podem ser percebidas no corpo etéreo antes que seja possível detectá-lo no corpo físico. O ideal é que se possa detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que impeça a manifestação física da doença a nível celular. Porque se na genética existe lá um gene para que eu desenvolva um câncer, o gene está lá quietinho. Eu posso morrer com esse gene e o câncer nunca se manifestar. No entanto, se as minhas atitudes, se o meu temperamento, se as minhas escolhas começarem a agir de maneira a despertar esse gene, de uma hora para outra ele pode começar a se manifestar. E aí entrou a questão genética. Já existia essa informação? Existia predisposição. Por quê? Porque de uma forma natural, tudo aquilo que eu faço, eu posso acabar gerando algum problema em mim mesmo. Eu já trago a informação de que eu sou um cara raivoso, que eu sou um cara invejoso, que eu sou uma pessoa ciumenta, já de outra encarnação. Isso está registrado lá. Cabe a mim hoje controlar esses impulsos. E se eu conseguir controlá-los, eu estou conseguindo controlar o desenvolvimento da doença. A doença é um caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Quanto maior for a nossa compreensão, maior o nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando e, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Nós precisamos desse conhecimento que nós estamos dividindo hoje com vocês e pôr em prática esse conhecimento. Porque, como diz uma frase que eu gosto muito de repetir, todo conhecimento é um poder em potencial, até que chegue nas mãos de alguém que o utilize. Tudo aquilo que eu aprendi, que está guardado na minha cabeça, mas que eu não ponho em prática, é informação inútil. Não serve para quase nada. Talvez algum dia possa até servir, mas hoje não está tendo nenhuma utilidade. Então, se eu aprendi que eu fazer o bem para o próximo, que perdoar ajuda a melhorar a minha produção de serotonina, por que não perdoar? Mas eu tenho que pôr isso em prática. Se eu não colocar em prática, o conhecimento é palavra vazia. Ninguém sente ódio ou inveja sem uma consequência em si mesmo. É uma lei natural. Toda emoção negativa que eu estiver vivenciando de forma frequente vai gerar algum problema mais cedo ou mais tarde. O desenvolvimento de valores como paciência, humildade, bondade, perdão, tolerância, caridade e amor são características da consciência plenamente desperta, de unidade perfeita e de perfeito entrosamento de Deus para com o homem. Esse é o caminho da cura de todos os nossos problemas. Se nós quisermos ter boa saúde, quando nós ouvimos os relatos dos
de como é a saúde, de como são os espíritos nos planos superiores, não se fala em doença nos planos superiores. Por quê? Já existe tudo isso. Todas essas virtudes estão presentes e são praticadas no seu dia a dia. Quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos curados e não teremos mais a necessidade de adoecer. Porque, como foi dito lá no início, a doença é necessária para chamar a nossa atenção de que algo que nós estamos fazendo não está bom. Nós precisamos mudar. Nem sempre a gente tem a intuição ou o conhecimento do que nós estamos fazendo. Existem alguns livros hoje, na própria bibliografia que eu coloco aqui, tem um deles que é A Doença como Caminho. Existem os livros Metafísica da Saúde, do Gasparetto, que também vão trabalhar com algumas dessas informações, lembrando sempre, como disse, não é receita de bolo, mas é algo para que a gente que chame a nossa atenção que existe uma possibilidade de, se eu tenho um determinado problema, que a resposta esteja por ali. Alguma coisa